A verdadeira história de Jeff the Killer. A história de Jeff começa com um novo menino na vizinhança deles, que se chamava Billy, se eu não me engano. E aí eles foram olhar porque todo mundo estava gritando lá na rua, que era por causa que chegou um vizinho novo. E aí eles foram ver. E aí a mãe desse menino, que se chamava Bárbara, falou a seguinte coisa: oi, quem é vocês? A mãe de Jeff e do irmão de Jeff, que era Lil. Mas Jeff naquela época ainda nem era uma criatura horrenda, nem era uma creepypasta, nem era uma criatura, era um humano. E aí, quando ele era humano, na verdade, quando ele era humano, o que aconteceu? Esse menino, na verdade a mãe desse menino, convidou eles para uma festa do filho dela. E aí, do filho dela. E aí, nesse dia, ela aceitou, a mãe do Jeff, ela aceitou o convite. O Jeff, claramente, tentou fazer ela não deixar ele ir. Tentou fazer eles não irem pra festa. E Jeff muitas vezes falava a seguinte coisa: eu já sou muito grande para ir para umas festas dessas. E aí a mãe dele não queria que ele desistisse, porque já tinha aceitado o convite. E aí já tinha aceitado o convite. E não podia deixar de ir. E aí, o que aconteceu? O Jeff teve que ir. Só que aí, um dia, Lil e Jeff foram passear. Estava sentado no banco quando o Jeff teve uma reação de querer matar algumas pessoas. Mas a história não termina aqui, claro. E aí, claro, vem um menino de skate voando pra cima deles. E assustados, Lil e Jeff olharam pra cima pra ver o que era aquilo. E aí, olhando o que era aquilo, olhando aquilo, o menino deu uma curva e falou a seguinte coisa para os seus amigos: tem nova carne na parada. E puxou uma faca Uma faca. Claro que eles ficaram assustados e Jeff mandou o irmão dele correr, pois estavam sendo atacados por garotos. E aí o garoto chamou mais 3 pessoas. Mais 3, você tem noção? Mais 3 pessoas. Chamou mais 3. E aí, ele chamando mais 3 pessoas, claro que eles iam ficar assustados. E aí, como o Jeff mandou o Lil correr, ele começou a lutar contra esses garotos. E aí, quando começou a lutar, o garoto ia dar uma facada no seu peito. Só que o
o Jeff foi mais rápido e pegou a faca e esfaqueou o menino e segurou o pulso. A faca do menino caiu no chão e o Jeff conseguiu quebrar o punho dele. Rapaz, imagina a dor de quebrar o punho. Sim, continuando. E continuando, o Jeff, aí ele conseguiu, Jeff, ele deu um soco na barriga que o outro vomitou tudo. Vomitou tudo. Mesmo vomitou tudo. Vomitou tudo que ele tinha comido. E o outro, não sei o que aconteceu, me esqueci. Mas ele foi derrotado. E de repente no outro dia, na verdade, aí o Jeff falou a seguinte coisa. O ônibus está chegando. E o Leo falou a seguinte coisa. Corre. E aí, ele falando corre, os dois correram. E os dois correndo, o que aconteceu? No outro dia, Jeff viu a mãe dela conversando com 2 policiais na porta. E o que a mãe dele falou? Jeff, esses policiais estão falando que você teve uma briga com 3 garotos e não foi uma briga normal. Eles foram machucados, muito machucados, e alguns levaram facadas. E aí, como eles levaram facadas, o Jeff, como ele era já grande, qual foi o negócio dele? Ir pra prisão. Só que aí, o Jeff, aí de repente Leo, ele desce das escadas gritando, fui eu. E aí, ele gritando, fui eu. O que acontece? Ele vai preso, Leo. Ele vai preso. E Jeff, ele queria impedir os policiais de fazer isso com seu irmão querido. E aí, o que aconteceu? O Jeff ficou triste, essas coisas. E aí, de repente, em outro dia, a mãe de Jeff falou a seguinte coisa. Chegou o dia. Era a festa do garoto, um novato da vila. E tinha chegado o aniversário dele. E Jeff foi lá. Ele já tinha esquecido. E aí, quando foi pro quintal onde todos os garotos estavam brincando de armas de plástico. Com aquelas balinhas de plástico. E aí, um garoto deu a arminha de brinquedo. E Jeff se divertiu muito com aqueles garotos. Até esquecer sobre a situação de Leo. E aí, quando Jeff esqueceu, de repente ele ouve de novo um som de skate. E o que era? Os 3 garotos foram na festa, sabiam que o Jeff ia estar lá, porque quando o garoto chegou, eles estavam lá vendo. E aí, eles foram lá, tiveram uma briga. O principal, que foi o que levou a facada no peito, lutou primeiro e foi derrotado pelo Jeff. Já o outro, os outros, eles já, como ele foi derrotado e ele era o líder, eles pegaram a arminha de plástico deles. E aí, eles pegaram a arminha de plástico deles e atiraram no Jeff, né? E aí, mas eles erraram todos. Até chegou um ponto que
o garoto foi e lutou contra Jeff. Aí eles estavam no banheiro e caiu um álcool em cima deles. E aí o Jeff tentou derrubar ele com aquele negócio que segura a toalha. Mas ele errou, o menino, ele desviou. E aí ele desviou, fazendo o Jeff fazer. Aí ele conseguiu derrubar o outro menino que tava com óleo. O outro menino foi derrotado não sei como. Esse menino sempre é derrotado não sei como. O outro menino era um gordinho, outro o líder e outro magro. O magro sempre eu não sei como é que ele foi derrotado, mas ele foi derrotado. E aí ele sendo derrotado, o menino, ele aproveitou, o Jeff, né? Ele aproveitou pra bater no negócio da toalha na cabeça do outro menino. E aí, fazendo ele bater aproveitando, o menino morreu. Mas antes do menino morrer, o que aconteceu? Ele jogou o isqueiro no Jeff, fazendo ele pegar fogo descontroladamente. E aí, o que aconteceu? O Jeff pegou fogo e a única coisa que o Jeff pôde ver antes dele ficar desmaiado foi os outros pais e os pais dele tentar apagar o fogo dele. E aí ele ficou em coma. Só que aí no outro dia, Jeff estava totalmente paralisado no hospital. Depois de muito tempo de visita da família, Jeff finalmente ele pôde tirar o negócio. Quando ele tirou, a mãe dele gritou porque sua cara tava ficando sua cara ficou branca. Imagina você ver o seu filho com cara branca e feio demais. E aí ele falou: "Estou bonito para a mãe e o pai." E o Leo, né? Que o Leo, na verdade, antes eu me esqueci de falar. Teve um dia que na visita que falou que o Leo ele pôde sair da prisão. Aí ele perguntou, né, voltando a esse assunto, ele voltou, ele perguntou pro pai dele se eles estavam bonitos. Aí a mãe e o pai dele falou que ele estava muito bonito mesmo. Só que aí, o que aconteceu? O Leo, na verdade o Jeff foi correndo ao banheiro, ver o que estava acontecendo lá, e aí ele viu. Ele ficou muito triste, pois a cara dele estava totalmente branca, deformada. E aí, como a cara dele estava totalmente deformada, o que aconteceu? O que aconteceu? O Leo falou a seguinte coisa: "Não tá tão feio, não tá muito feio, não tá tão ruim assim." Mas aí o Jeff falou a seguinte coisa: Não está feio. Isso sempre combina comigo, esse cabelo. Isso sempre combinou comigo. Isso é ótimo, não é?" E aí chegou a hora que eles podem levar ele pra casa. Levaram o Jeff pra casa. Levando o Jeff pra casa,
eles deixaram ele no quarto dele, descansando, até a mãe dele, quando estava dormindo, escutar uma zoada no banheiro, de choro. Quando a mãe dele foi lá, se deparou com o Jeff com uma faca na mão. E quando ela foi olhar no reflexo do espelho de Jeff, estava todo cortado. E aí ela perguntou: Jeff, o que é isso? E Jeff falou a seguinte coisa: eu não estava conseguindo rir, mamãe. Agora posso rir para sempre. Quando sua mãe também viu seus olhos. Então, mamãe, e meus olhos já estavam fechando, não conseguia me ver. Agora posso me ver para sempre. Para sempre. O quê? Não me acha bonito? E aí, a mãe dele: sim, eu te acho bonito. Vou chamar o seu pai para ver sua cara bonita. Quando ela está falando, enquanto ela está falando. Marido, o Jeff está totalmente louco. Se cortou lá no banheiro. E aí ela ouve uma zoada de trás da porta. Uma zoada de passos. E aí ela vê Jeff lá. Então você mentiu pra mim, mamãe. Agora todos vão pagar por isso. E aí, o que aconteceu? As únicas zoadas. Foi as únicas palavras que os pais de Jeff podiam ouvir antes da morte deles. E aí, o Jeff, então, o Leo, ele ouviu uma zoada de gritos. E aí, ele não ignorou e foi dormir. Ele ignorou e foi dormir. Quando acordou de novo, com uma risada, acordou com Jeff em cima dele, apunhalando ele, e também o Leo, todos se debatendo, e a única e o Jeff com a mão na boca dele, falando a seguinte palavra: shh, vá dormir. E bom, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se vocês quiserem mais verdadeiras histórias, é só deixar aqui nos comentários, que essa daqui foi muito tempo pra fazer. Deixa eu até olhar aqui quanto tempo foi. Nossa, 18 minutos. Beleza, galera? Fim, né? Fiz de mais um episódio. E vá dormir, tudo bem? E tchau, deixa o like que eu gostei e tchau!